Bem, com essas copinhas, vamos recapitular o que a gente já viu. Uhum. Organização social. Tínhamos sociedades patriarcais, sociedades que tinham a conexão caiu, gente. Não. Não, vocês não estão conseguindo ver, né? Sim. Tá. Sim. A gente tinha sociedades patriarcais, em que o homem era a base da organização da sociedade, e sociedades matriarcais, que a sociedade, em que a mulher fazia essa base da organização da sociedade. Em ambas, tanto patriarcal quanto matriarcal, os idosos acabavam tendo muita importância por toda a sua experiência de vida e por eles, geralmente, exercerem o papel de educar as próximas gerações. Um exemplo que a gente tem próximo da gente, aqui no Brasil, são organizações das aldeias indígenas, em que o cacique é o responsável pela educação das pessoas e, geralmente, ele é o mais velho. Na questão da organização política, existiam muitos povos, a gente não pode dizer que existe um padrão entre eles. Tinham povos que eram reinos, tinham povos que eram impérios, algumas apenas aldeias e outras que eram comunidades nômades. Mas o que a gente via como ponto comum na grande maioria era a relação de parentescos, em que, por exemplo, o reinado era herdado pelo filho mais velho, ou que através de relações de irmãos, um irmão poderia herdar o reino do outro. Existia isso e era geralmente o mais comum de se encontrar. Beleza? Uhum. Voltando agora para a aula. As atividades econômicas. As atividades agropecuárias eram a base econômica de muitos povos africanos, que cultivavam vários alimentos, como o trigo, o inhame e o sorgo. Além disso, havia criações de animais, como cabras, bois e aves. Essas atividades agropecuárias é bastante comum a gente ver em várias sociedades do mundo afora. As trocas comerciais também eram muito importantes para a economia do continente. Elas podiam ser feitas tanto a curta como a longa distância. No comércio, a curta distância fazia-se trocas entre aldeias e cidades próximas. No comércio a longa distância, eram realizadas trocas de produtos de diferentes regiões da África, como ferro, marfim, ouro e escravos. Além disso, havia troca de mercadorias trazidas de outros continentes, como joias, seda, artefatos de porcelana e perfumes da Ásia. Nesse período que a gente aborda, aqui da história da África, que é do século VI ao XVI, a gente tem que ter ideia de que a rota comercial mais importante dessa época era na Ásia. Tanto que, quando os portugueses começaram as grandes navegações, eles saíram de Portugal para contornar a África e chegar nas Índias. Porque é lá que estavam as coisas que mais valiam dessa época. Então, a África também não ficava fora disso, porque os povos africanos tinham contato com os povos da Ásia. E por isso que a gente vê alguns produtos da Ásia dentro de povos africanos, mesmo abaixo do deserto do Saara. As religiões. Entre as práticas religiosas na África estavam as religiões tradicionais, o islamismo e o cristianismo. Uma característica comum entre essas religiões era o modo de estabelecer relações entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, dimensões das divindades e dos espíritos. Essas religiões eram seguidas por pessoas de diversas etnias. O cristianismo, após ser introduzido no Egito durante o século I, espalhou-se por diferentes regiões da África, conquistando grande quantidade de adeptos. Porém, com o passar do tempo, perdeu espaço por islamismo. Por que isso aconteceu? Se a gente voltar lá para a história de Jesus. Jesus, ele viveu naquela parte do Oriente Médio. O Oriente Médio é próximo da África.
Quando o cristianismo começou a se espalhar naquela região, é lógico que acabou chegando em povos africanos, pela proximidade. Mas, depois que o islamismo apareceu e se expandiu também, ele não só se expandiu como religião, mas ele se expandiu também como uma organização de sociedade muito forte, que acabou gerando um império. Pelo islamismo estar atrelado a essa coisa de império, de expansão, que era uma expansão militar também que acontecia, o islamismo acabou ocupando, em grande parte das sociedades africanas, o espaço que era do cristianismo. O islamismo teve início no continente africano a partir do século VII, quando a região norte foi invadida por povos árabes. Ao longo dos anos, essa religião foi difundida por outras regiões, tornando-se uma das maiores da África. E é uma das maiores até hoje. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. O exercício da página 295 vai ficar para casa, então a gente já continua na próxima parte. Agora a gente vai ver alguns exemplos de reinos. No caso, a gente vai nessa aula ver... A gente vê mais esses dois, o Reino de Gana e o Império do Mali. O Reino de Gana. O Reino de Gana ficava localizado no deserto do Saara, entre os rios Senegal e Níger. Fundado no século VI pela junção de várias comunidades da etnia Soningué, as principais cidades desse reino eram Kombi, Salé e Aldagosto. São nomes difíceis de falar, mas grande parte da riqueza do reino provinha da cobrança de tributos sobre povos que haviam sido dominados e sobre produtos que circulavam em seu território. Quando a gente, voltando lá para o mapa, na página 292, Gana fica aqui, bem no meio de onde está marcado o Mali e o Senegal. Não era um reino muito grande, mas foi de bastante importância. Extração de ouro e o comércio. Os soninguês se dedicavam a diferentes atividades, como a agropecuária, que era meio comum entre todos eles, o comércio e a extração de ouro das minas da região. O ouro existia em abundância, quer dizer, havia muito ouro na região, sendo usado nas trocas comerciais e para produzir diferentes objetos, principalmente armas e joias. O comércio era muito importante e movimentava a economia da região. A população de Gana negociava principalmente com povos árabes, trocando por ouro por mercadorias de luxo e especiarias. Como Gana ficava ali no deserto do Saara, ele tinha muita proximidade com os povos que estavam no que a gente chama de norte da África, que é aquela África ali que os islâmicos dominaram. E por causa disso a gente já tinha um conhecimento de Gana antes mesmo das grandes navegações. Ele já era um povo que os europeus já tinham ouvido falar em algum momento. E por ser um povo que extraía grande quantidade de ouro, a sua região era muito visada. Para a sorte deles, eles conseguiram fazer esses comércios com os povos árabes, que meio que pelo comércio garantiu que eles não fossem atacados pelos árabes, que eram em grande quantidade. E por que eles trocavam ouro por mercadoria de luxo e especiaria? Nessa época, a gente tem que pensar que as coisas não eram tão fáceis de se obter. Quando um povo era muito grande, como foi a dominação árabe por um bom período de tempo, eles acabavam podendo produzir mais coisas e, em especial, eles tinham as especiarias. O que é especiaria? É tempero.
O tempero, nessa época, era um bem muito valioso. A motivação de Portugal de ir até as Índias era para conseguir tempero. E aí tá falando de coisas que, tipo, hoje é um pouco comum. Por exemplo, pimenta. Pimenta era algo que na época valia bastante, porque era uma especiaria. Então, eles trocarem ouro por tempero e mercadorias de luxo. Mercadoria de luxo é o quê? Uma roupa de seda, um tecido difícil de se encontrar na região, qualquer coisa que na região deles, de Gana, não se existia com facilidade. Eles trocavam ouro por isso, porque para eles valia tanto quanto ouro. Porque o ouro para eles tinha em grande quantidade, era valioso, eles tinham essa noção de que o ouro era valioso, mas eles já tinham, eles queriam coisas que eles não tinham. Por isso a troca de ouro por mercadoria de luxo e especiarias. Os servidores do Reino de Gana. Os soberanos do Reino de Gana tinham um grupo diversificado de servidores à sua disposição. Desse grupo, faziam parte indivíduos que atuavam em diferentes setores, como na fiscalização dos territórios conquistados, pessoas encarregadas de controlar a justiça e administrar o setor financeiro e serviçais responsáveis por atividades cotidianas do palácio onde vivia o soberano. O reino dispunha também de um grande exército, formado tanto por povos aliados como povos dominados. Além de defender o território de ataques inimigos, era função do exército conquistar novos territórios. Aqui na página 296, a gente tem um exemplo de uma construção da época. Ela foi feita pelos árabes e era uma fortificação para servir como entreposto comercial. Por que eles faziam isso? Se a gente parar para pensar, os pontos de comércio dessa época eram lugares onde estava o dinheiro. Porque era o local onde está indo o bem precioso, que vai ser trocado por ouro, e é o local onde o ouro está indo para ser trocado. Então, era comum, não só para os povos árabes, para outros povos, como os europeus, os asiáticos, fazia nos lugares de comércio, lugares muito protegidos, para evitar assaltos e ataques de povos que não estavam naquele círculo de comércio. Abaixo, ruínas de Qadani, cidade fortificada construída no século XII pelos árabes na região do Reino de Gana. Para quem está vendo, essa imagem que é assim, a imagem da fortificação que os árabes construíram. Enquanto vocês copiam, eu vou já continuar a explicação, tá? O Império do Mali. Por favor, gente, silêncio. Agora a explicação. O Império Mali foi formado no século XIII, após a conquista de grande parte do reino de Gana. O soberano do Império era chamado Mansa. Mansa era o nome do rei de Mali. E comandava as campanhas militares. Os rituais religiosos e as operações econômicas, como a cobrança de impostos e as trocas comerciais. O imperador do Mali, ele comandava todas essas partes: militar, religiosa, econômica, cobrança de impostos e comércio. Ele ficava responsável por tudo. No século XIV, os povos que habitavam o Mali eram bem diversificados. Entre eles estavam os Fulas. O que eu vou falar agora são nomes de povos. Fulas, os Serereis, os Jalofos, os Bambaras e os Soninguês, sendo os Mandigas o principal deles. Um exemplo, os Mandigas eram quem encabeçava e comandava o império, mas esses outros povos estavam junto com ele para formar o Império do Mali. A importância do comércio. Entre as atividades econômicas desenvolvidas nas cidades do Mali, o comércio obtinha destaque. As principais cidades do Império, como Gao,
Tombuctu e Jané faziam parte de rotas de caravanas comerciais conhecidas como rotas transaarianas. O que são rotas transaarianas? São rotas de comércio que cruzam o deserto do Saara. Assim, mercadores de diferentes regiões da África passavam por essas cidades para comercializar. Entre os produtos negociados estavam ouro, cobre, marfim, sal, tecidos e nós de cola. Além de fortalecer o comércio, as caravanas proporcionavam o contato entre povos de diferentes culturas, o que contribuiu para que a população de diversas regiões do Império do Mali se convertesse ao islamismo. E aqui a gente tem um mapa, na página 297, vocês podem olhar depois de copiar, não precisa se apressar não, que mostra o caminho dessas rotas transaarianas. A nossa aula vai parar agora no Império do Mali. A gente vai ter um tempinho para vocês tirarem as dúvidas e eu vou passar o exercício de casa para vocês, tudo bem? Beleza. Bem, deu 9 horas. Todo mundo anota. As páginas dos exercícios vão ser 295 e a página 298.